João capítulo 10, versículo 1. Acharam aí? Vamos ler então. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônios e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos ao cego? Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, lemos aqui, ó Pai, santas palavras, ó Pai. Palavras que têm poder, ó Pai, para nos conduzir à sua perfeita vontade. Palavras que servem para repreensão, para edificação, ó Pai, para santificação. Que nós possamos, ó Pai, estar com o nosso coração desejosos, ó Pai, de receber sua instrução essa manhã. Que o Senhor, ó Pai, possa de fato nos conduzir, iluminar o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Um texto muito conhecido de todos nós, né? João capítulo 10, fala verdades que nós repetimos muitas vezes e algumas delas às vezes até mal compreendidas, né? Normalmente a gente foca nesse versículo 10, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha a vida eterna e tenham em abundância. A gente normalmente mal interpreta esse versículo, fazendo uma oposição a Jesus aqui, como se o ladrão fosse o diabo. Eu queria te dar uma boa notícia essa manhã, e que o ladrão aqui não é o diabo, tá bom? O capítulo 9 fala da cura de um cego, e esse cego, ele foi questionado e interrogado pelos fariseus, pelos líderes religiosos do povo judeu. Esses líderes religiosos que estavam se opondo a Jesus, a cura e as coisas que estavam acontecendo, eles aparecem aqui de novo na palavra de Jesus. Jesus está comparando essas pessoas com aquelas pessoas que são mercenárias, com os falsos pastores do povo de Israel. É isso que Jesus está falando aqui, comparando eles com ladrão.
Porque o ladrão é este, que vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, era justamente o que os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam fazendo com o povo de Israel. Não sei se você se lembra bem, mas quando Jesus contempla a multidão com seus discípulos em um outro momento, ele olha para a multidão, olha para os seus discípulos e diz: eles são como ovelhas que não têm pastor. Rogue ao Senhor da Seara que envie o quê? Ceifeiros. Tá vendo? Jesus ele faz esse comparativo entre os líderes religiosos que deveriam e tinham a responsabilidade de conduzir o povo à vontade de Deus como falsos pastores. Onde que isso fica muito claro? Nas profecias de, por exemplo, Ezequiel, capítulo 34, onde Deus severamente condena os líderes como falsos pastores, como aqueles que matavam as ovelhas gordas para si mesmo. Eles pastoreavam a si mesmo, mas não pastoreavam as pessoas que tinham a necessidade, não cuidavam das ovelhas. Ovelhas estavam fracas, morrendo, estavam desnutridas. Por quê? Porque eles não recebiam instrução de quem deveria dar, ou seja, os líderes. Então Jesus está fazendo esse contraponto aqui em João capítulo 10. É por isso que ele diz lá no versículo 1, em verdade, ou seja, é verdade o que eu vou dizer. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Ou seja, quem não entra no aprisco, quem sobe pelo muro, essa pessoa não é pastor. Essa pessoa é ladrão e salteador. Quem estava fazendo isso? Quem estava pulando o muro? Quem estava entrando por outro lugar? Quem estava tentando ter acesso às ovelhas por outros meios, senão pela porta? Ou seja, senão por Deus, senão pelo caminho que Deus estabeleceu. Quem estava tentando fazer isso? Os fariseus, os líderes, os saduceus, lideranças controversas. Pessoas que tentavam se aproximar da multidão, não com intenções legítimas, mas se aproximava da multidão para dominar, para extrair benefícios para si mesmo. Essa era a realidade do povo de Israel. Eles tinham pessoas instruídas, mas que tinham a lei, que tinham a teologia hebraica, mas essa lei, essa teologia, a palavra de Deus estava distante do povo. O povo não era instruído na lei, no caminho. Essas pessoas que eram para ser pastor, aliviar a carga, conduzir a ovelha, estavam dificultando o caminho daqueles que não tinham acesso, daqueles que mais precisavam. Algo muito semelhante aos dias de hoje. Muito semelhante aos dias de hoje. Então você pode olhar esse texto aqui com dois olhares. O olhar para o do tempo de Jesus e o nosso tempo. Quem são esses? Quem são esses que deveriam conduzir o povo de Deus ao caminho de Deus, mas eles atrapalham mais do que ajudam? Confundem o povo que vai buscar a direção de Deus, as ovelhas. Em vez de trazer coesão, eles trazem confusão. Pensa sobre isso. Versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, ou seja, Jesus dizendo sobre si mesmo. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, as ovelhas, elas escutam a voz desse pastor. Apesar de nós termos aqui ladrões, salteadores que estão entrando no curral, entrando no aprisco e causando confusão, medo, dispersão, diferente disso, o pastor que entra pela porta, que é o legítimo pastor, a esses as ovelhas conhecem a sua voz. Ele entra pela porta, quando ele sai, as suas ovelhas seguem. Porque percebe bem, esse aprisco, esse curral, era como se fosse um quadrado cercado por um muro de pedra. E as ovelhas estavam ali todas guardadas, deveriam estar guardadas, né? E tinha uma porta central realmente. Entretanto, quando elas saíam daquele lugar de segurança e seguiam um pastor, a segurança delas estavam agora em quem? No pastor. Eles estavam no campo aberto. Eles estavam expostos a, quem sabe, lobos, até mesmo ladrões, né? Que é o que Jesus vai dizer aqui. Mas a segurança dessas ovelhas, e é por isso que elas, quando ele entra, ele escuta a voz, e quando ele sai, elas o seguem,
a certeza, a confiança de que ele irá manter a vida delas em segurança. Continue lendo comigo. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha só que interessante isso aqui. É Jesus. Jesus é a porta. Ao mesmo tempo que Jesus é o pastor, o verdadeiro pastor, ele também é a porta, ele é o caminho. Quem entrar por esse caminho, essa é a pessoa que é salva. A mensagem aqui é clara, não existe nenhum outro caminho para a salvação a não ser o próprio Jesus. A não ser essa porta que Deus colocou na terra, para que nós pudéssemos passar pela fé. Não existe nenhum outro caminho para Deus a não ser o próprio Jesus. Além disso, nós precisamos ter que esse Jesus, que é a porta e ao mesmo tempo é o nosso pastor, é esse pastor do Salmos capítulo 23, que nós lemos aqui no início do culto. É esse quem me faz descansar em pastos verdejantes. Esse que me guia, mesmo que eu ande pelos vales de morte, os vales sombrios, obscuros. A quem é este que nós podemos entregar as nossas vidas? Quem é este que nós podemos depositar a nossa confiança de que por mais que ele nos conduza por lugares hostis, nós seremos preservados da morte, do mal. Nós não teremos falta. Nós teremos a nossa saciedade, a nossa satisfação, o que nós precisamos para viver, nós teremos nele, independente se nós passarmos por lugares escuros, lugares hostis. Entendeu? Por isso que muita gente, ao se converter, isso é algo que a gente deveria avisar toda pessoa que deseja ser cristão. Avisar a pessoa de que ela passará por lugares escuros, por lugares perigosos. Ela passará por vales. A gente deveria avisar isso para as pessoas. Porque quando as pessoas começam a caminhar no Evangelho e elas descobrem que a vida delas não muda num passe de mágica, mas que ela continua vivendo nesse mundo hostil como todas as outras pessoas, ela fala assim, mas aí minha vida não mudou. Então o Evangelho não funcionou comigo. Então eu acho que realmente eu não sou salvo, porque eu estou tendo dificuldade no meu trabalho, eu estou tendo... as coisas estão ficando caras, a inflação também chegou para mim, a violência, e a gente acha que a gente é blindado das aflições desse mundo. Mas perceba bem, qual é a diferença das pessoas que ainda não foram salvas, daquelas que foram salvas e estão sendo conduzidas por esse pastor? É que nós passamos pelos mesmos lugares, mas nós estamos conscientes de quem nos guia é o nosso Deus. Dependente de onde nós formos, quem conduz o nosso caminho é Ele. Ele vai à frente. Nós não estamos sós. Nós não experimentamos a dureza e a realidade da vida sozinhos. Não somos nós os donos dos nossos próprios passos. Não somos nós quem damos as nossas próprias direções. Nós confiamos que Deus está nos conduzindo. Jesus está indo, caminhando como bom pastor, que vai olhando para frente, abrindo o caminho e olhando para trás e vendo nós, os seus discípulos. Vem e me segue, é o mesmo chamado para a ovelha. Vem e me segue. O mesmo chamado que é feito aos discípulos é o chamado do pastor para as ovelhas. Que o pastor é esse que vai conduzindo, que vai passando pelos lugares com o seu cajado nos consola. O mesmo cajado que nos defende é o cajado que nos apruma. Por isso, meus irmãos, o texto bíblico muitas vezes fala isso e deixa isso de uma maneira muito clara, de que Deus, Ele disciplina os seus filhos a quem Ele ama, ou seja, o mesmo cajado que nos conduz, que nos protege dos lobos, dos salteadores, dos ladrões, é o mesmo cajado que nos conduz. Então não sei qual situação da vida que você acha que está passando.
Se você está passando em vales, se você está sendo defendido de lobos, de ladrões, ou se você está sendo disciplinado. Tenha uma certeza que é o seu pastor que te conduz. Amém? Percebe essa lógica de Jesus? Mas o ladrão não é assim. Ou seja, o falso pastor, o falso profeta, o falso mestre, ele não é assim. Ele até se infiltra no meio da igreja, ele até se infiltra no meio do rebanho, ele até tem cara de pastor, ele fala como pastor, mas ele causa desconforto porque o seu passado é de roubo, de matança, de assassinato, de destruição. Ele não causa o conforto que somente Jesus causa em nós, provoca em nós. Nós percebemos e desconfiamos dele. Quem é este que se apresenta como pastor, como mestre, como profeta, como guia no meio de nós? Mas nós percebemos que a sua fala, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar é de ladrão, é de salteador, é de gente que mata, que destrói. Você percebe isso? A gente fala assim, não, mas esse aqui era o diabo, eu sempre acreditei que era o diabo. Mas percebe a ligação que Jesus está fazendo com o capítulo 9, falando que isso aqui são o quê? Falsos mestres, falsos profetas, os líderes que deveriam conduzir, mas não conduz, porque eles não conduzem da maneira de Deus. Eles estão aqui simplesmente para aproveitar daquelas ovelhas mais gordinhas, vamos dizer assim. Eles só se preocupam com o seu próprio umbigo. Eles só se preocupam com o seu bem-estar. Por que eu estou dizendo isso? Continua lendo comigo o versículo 11. Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, a postura de Jesus é o sacrifício, é a entrega. Se tiver uma batalha, se vir um lobo, se vir alguém para fazer o mal contra as ovelhas, eu vou me colocar à frente, eu vou defender. Eu vou levar em consideração a fragilidade daquele que me segue, a fraqueza daquele que me segue, e eu vou ao combate. Mas o mercenário, percebe bem aqui, ó, o versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ou seja, é alguém que está entre nós por causa de dinheiro, por causa de benefícios. É aquela pessoa que talvez ela apareça entre nós enquanto a coisa tá boa, enquanto a maré tá bom, enquanto tem like, enquanto tem dinheiro caindo na conta, enquanto as condições são favoráveis. Mas assim que a coisa apertar, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se autopreservar. Ela vai correr, ela vai fugir. E aí as ovelhas que deveriam ser cuidadas, elas vão ficar vulneráveis. Para quem? Versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Olha só que coisa. O mercenário diante de um perigo eminente, lobo se aproximando de ovelhas, ele foge, ele deixa, ele não se preocupa. Aplicação prática para os nossos dias, e a gente poderia tornar isso prático. A quem você tem confiado a sua vida, a sua alma? Quem são as pessoas que se apresentam como pastores ou copastores de Jesus? Se Jesus é o nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor, a quem conduz as nossas vidas, e aquelas outras pessoas são cooperadores desse pastor, pessoas como eu, pessoas como outros, que são participantes daquilo que Deus está fazendo, essas pessoas que participam daquilo que Jesus está fazendo entre o seu rebanho, qual é a atitude delas diante do perigo? Diante de lobos? Diante dessas situações que exigem a mesma postura do sumo pastor? Entrega, sacrifício. Perceba bem isso, gente. O que um ministro do evangelho faz numa igreja? Aplicação para a sua vida. Isso é importante para você decidir
e para você julgar se é um curral saudável para você pastar, vamos dizer assim. O que você deveria julgar? Se aquela pessoa que trabalha em nome do sumo pastor é uma pessoa que realmente coloca a vida das ovelhas de Jesus em prioridade. Se diante de uma ameaça, diante de ladrões, salteadores, lobos, ele está lá para defender. Está lá para, semelhante ao seu mestre, entregar a sua vida. Ou não? Ou você acha que esse co-pastor, ou essa pessoa que segue o ministério de Jesus, pastoreando pessoas, é um ministério que ele deveria se aproveitar das pessoas, das mais gordinhas, digamos assim na linguagem, aquelas que têm mais para dar, tem mais lã, tem mais gordura. Essa é a linguagem bíblica. Você já viu isso? Gente que favorece os poderosos da igreja em detrimento do se vai agradar ou não. Enquanto aqueles que nada têm, que nada podem contribuir, poucos são importantes. Você já viu isso? Isso é em outra época, né? Hoje, avivamento, não existe isso mais. Gente que faz como esses pastores denunciados de Ezequiel capítulo 34, que eles matam, dilaceram a ovelha para encher o próprio estômago, para a própria fama, para o próprio sustento. Gente que prioriza a si mesmo. Gente que faz ovelhas ficarem dependentes de si mesmo, em vez de fortalecer as ovelhas para que elas possam ter a vida em abundância a qual Jesus diz. De ajudar a conduzir as ovelhas ao sumo pastor. Gente que fica fazendo intermediação entre homens e Deus. Então, isso aqui é muito importante. Você não pode passar por esse texto sem deixar de perceber isso. Certo? Você não pode deixar passar por esse texto sem perceber essas coisas. De que Jesus tem um padrão de pastoreio. E o padrão de pastoreio de Jesus é o mesmo do Salmos capítulo 23. É onde as suas ovelhas estão vivendo a vida em abundância, que às vezes as pessoas falam, a vida em abundância é sempre ter o melhor carro, a melhor roupa. Não, a vida em abundância é ter uma espiritualidade firme, uma vida de fé plena, confiança no nosso Senhor Jesus, certeza de que você é amado, convicção de que você foi salvo, vida plena. Porque por mais que as coisas dessa vida possam faltar, você está pleno, você está seguro. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estão em prisão, estão sofrendo ali açoites, eles estão numa situação muito ruim, mas eles louvam, cantam, oram. Por quê? Porque o bom pastor deles está conduzindo a vida deles. Por mais que eles passem por vales, eles estão seguros no seu Senhor. Certo? Esse é o tipo de pastoreio que eu gostaria que você buscasse. E é o que a gente tem proposto aqui. Para que você possa desenvolver a sua vida com o sumo pastor. Recebendo deles a orientação, ele andando e você o seguindo. Por isso que a gente diz também que no discipulado, a gente fica falando assim, eu estou fazendo discípulos, né? O Everton é meu discípulo. Então a gente para um pouquinho com essa lógica e fala assim, no discipulado com Jesus, a gente está andando lado a lado. Está todo mundo seguindo Jesus. Não tem entre nós aquele que seja maior ou mais importante. Todo mundo aqui é ovelha, entendeu? Inclusive eu. A gente é ovelha. A gente precisa de Jesus. A gente tem que estar seguindo Jesus. A gente tem que estar sendo cuidado por Jesus. A gente tem que estar ligado a Jesus. Por isso que, de vez em quando, alguns homens entre nós caem e a gente fica escandalizado. Porque a nossa fé e confiança está o quê? Nos homens e não em Jesus. Mas se você depositar a sua vida em Jesus, se você passar por essa porta que é Jesus, se pela fé em Jesus você for conduzido, meu amigo, há segurança, há pastos verdejantes. Há certeza para essa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha só, como que Jesus pastoreia as suas ovelhas. E você tem a certeza que você está sendo pastoreado por Jesus.
que Jesus entregou a vida dele por você. Quando você corria perigo de vida, quando você era uma presa fácil a lobos, Jesus entregou a vida por você. Você fala assim, não, mas como assim, Tiago? Há 2000 anos atrás, Jesus, ele via a sua vida, ele sabe sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Ele é o bom pastor. Ele conhece cada uma das suas ovelhas o quê? Pelo nome, não é isso que o texto diz? Ou seja, ao mesmo tempo que ele conduz esse grande rebanho feito de ovelhas, não se engane, Jesus sabe o seu nome. O bom pastor conhece quem é você, que tipo de ovelha que você é, qual o cuidado que você precisa. Ele vai cuidar de você e ele cuida de você. Esteja certo disso, de que quando ele vai à cruz, ele havia pensado e ele tinha em mente você. Deus tinha você nos planos dele. Você não é um acidente, você não caiu nesse rebanho à toa. Você não veio para cá de qualquer maneira. Se você está seguindo Jesus, se Jesus falou com você e você reconheceu a voz de Jesus e não a de falsos pastores, mas a voz do Supremo, do Sumo Pastor, então tenha certeza de que você será cuidado até o fim. Ele entrar e sairá desse curral e ele está te conduzindo a um lugar. Que lugar é esse? Essa seria uma boa pergunta para esse texto. Porque ele entrou e ele está saindo e nós estamos seguindo ele para onde? Jesus está dizendo aqui para o povo judeu que existem ovelhas que não são desse aprisco, desse curral ao qual Jesus estava. Mas ele está também o quê? E ele precisa o quê? Trazer essas ovelhas que estão o quê? Distante, para que dessas ovelhas, desse curral de Israel e dos outros currais, dos outros lugares, ovelhas que estão perdidas, ovelhas que estão abandonadas, ovelhas que estão em outro lugar, desses dois, ele possa fazer o quê? Um só rebanho. Então é isso que o texto diz, que nós seremos o quê? Um só rebanho desse pastor. E nós teremos o quê? Somente um pastor. Então o que Deus está fazendo individualmente, conhecendo o nosso nome, tratando com cada um, esse aqui está produzindo pouca lã, esse daqui tem que cortar a lã dele, esse daqui tem que cuidar do casco, esse daqui está com a perna... Jesus está cuidando individualmente de cada um de nós, ok? Jesus cuida de você. Deus cuida de nós. Isso não é palavra para amaciar o seu ego, não. Mas é a verdade que você precisa saber. De que Jesus cuida de você, sabe seu nome, sabe sua identidade, sabe o que você tem sofrido, sabe quais são os seus planos. Jesus cuida de você. Mas não se engane. A sua vida ela não está desconectada de outras vidas. Você não é um rebanho de uma pessoa, mas é um rebanho de muitas pessoas, milhares de milhares, milhões de milhões. Jesus está conduzindo cada um de nós em comunidade para formar um só rebanho. Que a palavra vai dizer que é gente de todas as línguas, povos e nações. É o povo, a descendência de Abraão e aqueles que são os gentios, os gregos, aquelas pessoas que estão longe. Nós estamos, quando nós ceiamos, por exemplo, nós nos unimos não somente à igreja de Jesus que nós conseguimos ver, ou a igreja desse tempo, mas nós nos encontramos e nos unimos à igreja de Jesus por todos os anos. Percebe isso? Você é ovelha, assim como nós dizemos, assim como Calvino, assim como Lutero, assim como Agostinho, assim como Paulo, assim como Pedro. Assim como essas ovelhas que Jesus está ajuntando, ovelhas de todos os lugares e de todos os tempos. O rebanho é bem maior do que a gente imagina. A gente acha que Deus, ele tem somente esse rebanho aqui, missão 16:8, mas isso aqui é pequeno demais. Jesus está nos conduzindo para esse encontro de pessoas salvas, pecadores perdoados, gente redimida, gente lavada pelo sangue de Jesus, gente que pela fé reconheceu que estava perdido, sozinho e não havia salvação. Mas um dia a gente avistou de longe alguém vindo com um cajado na mão, chamando o nosso nome. E a gente estava lá no abismo, presos, como diz Paulo em Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados.
mas alguém estendeu a mão para nós. A gente estava ferido, a gente estava sem vida, mas como um bom pastor faz, ele pega a sua ovelha, coloca nos ombros e leva para casa. E leva para um lugar onde ele vai nos cuidar, vai nos tratar, para que a gente possa viver essa vida em abundância, essa vida em perfeita comunhão com ele. Então Jesus conhece o seu nome. Nós cremos nisso, de que ele conduz a nossa vida, de que ele nos conduz para esse lugar de alimento, de pastagem, de segurança. Nós estamos seguros com ele. Segurança para nós não é mais um lugar em si, mas é uma pessoa, é quem nos conduz. Essa é a mensagem do Evangelho. É de que não importa o quão distante você estava, o quão quebrado você estava, machucado, onde você estava, lugar de espinhos, lama, deserto, não importa de onde você veio, não importa o pecado onde você estava, Jesus vai te buscar lá e ele te traz para um lugar que é feito com outras milhares e milhões de ovelhas que também estão sendo tratadas. Então eu queria te pedir uma paciência também, viu? Queria te avisar isso. Quando você chegar na igreja, e sabendo que a igreja é o rebanho de Deus nessa terra, você tenha paciência com seu irmão, viu? Porque você não sabe de onde seu irmão está vindo, você não sabe qual é o tipo de problema que ele tem, porque é o lugar do tratamento, mas não significa que está perfeito, porque assim que os irmãos ficam perfeitos, não sei se você sabe, eles morrem. Sabia disso? Eles morrem, ué. E aí vai chegando o momento da perfeição, aí não tem mais nada para fazer, ué. Aí, pode ir, meu amigo. Tchau pra você. Então, enquanto a gente não melhora completamente, então a gente tá aqui, ó, cheio de gente, cheio de escarrapicho, como diziam aí, né? Cheio de gente sendo tratada, cheio de gente vencendo o pecado, cheio de gente vencendo os maus hábitos, gente aprendendo a amar, gente aprendendo a viver em comunidade, gente aprendendo a servir a Deus, certo? É isso mesmo. A gente estava todo mundo desgarrado, como diz Isaías, né? A gente era como ovelhas desgarradas. Entretanto, aquele que é o nosso bom pastor está nos chamando e nos ajuntando como povo dele. Amém, gente? Você faz parte do povo de Deus, você é ovelha de Jesus. Amém, gente? Amém. Jesus deu a vida para ajuntar você, para unir você ao povo de Deus. E não somente ao povo de Deus, mas unir a si mesmo, unir ele ao próprio Pai. Porque é isso, a nossa expectativa é de quando nós seremos realmente um com Ele. Um com Ele. É essa a oração de Jesus, a oração sacerdotal, que eles possam ser um comigo, assim como eu sou com tu, ó Pai. E o mundo possa ver quem o Senhor, aquilo que o Senhor fez, o Messias que o Senhor enviou. Percebe bem? A nossa unidade, ela também testifica a respeito daquilo que Deus está fazendo. Amém, gente? Então tenha paciência. Tenha paciência. Se você está sendo cuidado, se você está sendo tratado, não sei qual fase da sua vida você está. Queria te avisar que vai chegar uma outra fase na sua vida, e essa fase tem que chegar. Em que você, como ovelha felpuda, limpinha, saltitante, seguindo a Jesus, Jesus vai virar para você, assim como ele virou para a sua ovelha, talvez uma das ovelhas mais ásperas que ele tinha, Pedro, né? Chegou no momento da vida de Pedro, ele falou: Pedro, ovelha minha, se você me ama, me ajuda a apacentar outras ovelhas, apacenta outras ovelhas, cuida de outras ovelhas, se envolve também com o crescimento de outras ovelhas. Tá vendo, gente? Essas linguagens que a Bíblia usa é para trabalhar a nossa imaginação, é que ora nós somos ovelhas, ora nós cuidamos das ovelhas de Jesus, ora nós somos trabalhadores de uma plantação, ora somos construtores. A questão é que se Deus está fazendo algo em você, você também precisa abrir o seu coração para fazer algo no reino de Deus. Ok? É um testemunho de que você está sendo curado, de que você é curado e você começa a ajudar também aqueles que precisam sarar. A gente costuma dizer que a igreja é um hospital, mas perceba bem, nesse hospital ninguém fica enfermo para sempre. Ok? Nós precisamos estar formando aqui enfermeiros, técnicos, médicos. A gente precisa de ser um hospital que a pessoa ela vai curando e vai se formando também para ajudar os outros que estão chegando. Amém, gente? Jesus se entregou por nós, que nós possamos seguir o seu exemplo também e nos entregar pela sua igreja. Gente que fala assim: eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. É possível amar a cabeça e não o corpo? É impossível.
É possível eu falar com a Carla, Carla, eu gosto muito da sua cabeça. Ela é redondinha, tem muito cabelo, seus olhos aqui, mas eu não gosto do seu corpo. Posso falar isso? Impossível, então eu não amo ela. Certo? Se você ama a Deus, se você ama Jesus, você precisa também amar a igreja de Jesus, porque Ele entregou a vida dele por você, por essas pessoas que Ele está salvando. Então você também precisa aprender a amar aquelas pessoas que Ele amou na cruz. Amém? Esse discurso é loucura para muitas pessoas, como diz os versículos 19, 20 e 21. É loucura. Esse cara tá louco. O que ele está falando? Não estou entendendo nada. É assim mesmo. É porque as ovelhas de Jesus escutam a voz de Jesus e a palavra de Jesus faz sentido. Mas aquelas outras ovelhas, a qual não pertencem a Jesus, elas acham que simplesmente é uma bobagem essa coisa de evangelho, essa questão de salvação, que pessoas podem mudar. Estão com aquela questão ainda de que a pessoa foi sempre assim, aí agora que converteu, que está aí na igreja, vai mudar? Isso eu duvido. Sabe, esse tipo de gente? É gente que a palavra de Jesus não faz sentido. E outras pessoas chegam à conclusão, será que um demônio, alguém louco, pode abrir vista aos cegos? E eu sei, não só fisicamente, mas abrir os olhos de pessoas que estavam cegas, de pessoas que só viam trevas e as pessoas agora começam a ver luz. Será que um demônio pode fazer isso? Será que um louco pode fazer isso? Mas Jesus pode fazer com que a gente enxergue a vida da maneira que Ele enxerga. Certo? E a gente enxergar a vida com esperança, com propósito. Não essa vida escura, preta e branca, mas uma vida realmente colorida. Amém?